para os próximos 5 anos, hein? Qual que é o maior desafio desse setor imobiliário, hein? É regulamentação, financiamento, que mais? Falta de terreno, novas tecnologias ou a mudança de comportamento do consumidor? Olha, essa pergunta é excelente e ela deve ser respondida em alguns aspectos. Para o negócio, eu e Tarso também falávamos antes do início, né, do podcast, a âncora principal do nosso negócio é funding, né? Então, o subsídio para as famílias de baixa renda, ele é extremamente importante para que eles tenham acessibilidade a crédito. Se não houvesse hoje, né, essa estrutura do Minha Casa Minha Vida, a maioria dessas famílias não teriam acesso ao crédito e então elas não conseguiriam comprar os imóveis. E vamos relembrar que o crédito começou a ser fomentado de forma estruturada na década de 90, quando nós conseguimos estabilizar a inflação, né, quando nós tínhamos uma economia mais estruturada. Então, se você pensa no business, você tem muitas nuances, você tem mão de obra, você tem questão land bank, você tem várias nuances, vários desdobramentos, mas na minha visão, o principal é funding, então nós temos que ter uma estrutura de funding. E para que o funding seja perene, ou seja, estruturado, precisa de que todas as forças sejam direcionadas para a estruturação desse recurso a médio e longo prazo. Vamos chamar 3 anos de curto prazo dentro do nosso negócio, para os próximos 3 anos a perspectiva é positiva, mas a médio e longo prazo, o que nós estamos fazendo para tornar esse funding sustentável? É o que nós falávamos, né? Estão sendo feitas várias ações, então é importante falar, né, principalmente para as famílias de baixa renda, de que isso está sendo pensado, para que a gente continue fomentando o mercado imobiliário, para que a gente reduza o déficit habitacional. O Tarso trouxe um indicador muito importante. Antes de nós iniciarmos o podcast, nós tínhamos, 17 anos atrás, 6 milhões de famílias, né, de déficit habitacional. E hoje esse déficit aumentou um pouquinho. A gente conseguiu trabalhar produzindo para que ele não aumentasse de forma representativa, mas ainda assim ele vem aumentando. Então a gente precisa de trabalhar para que esse funding seja estruturado, perene, para que cada vez mais as famílias de baixa renda tenham acesso a crédito. E aí, falando um pouquinho de macroeconomia, independente de quem seja, existem algumas reestruturações, né, falando já em relação a gastos governamentais que devem ser revistas. A Previdência é uma delas e a questão administrativa é outra. Se nós revisitarmos essas rúbricas, e não é uma pauta fácil, nós teríamos, ou teremos em breve, né, se Deus quiser, uma economia muito mais forte. E aí sim, nós teríamos a certeza de que esse recurso subsidiado será perene, que todas as famílias terão acesso ao mesmo. Quer complementar, Paulo? Perfeito, o André foi perfeito. Funding, sem dúvida nenhuma, é o nome do jogo. Esse negócio para de pé. O Minha Casa Minha Vida existiu, e esse cliente passou a comprar esse imóvel a partir da existência da criação do Minha Casa Minha Vida. Se eu fosse complementar um pouquinho distante do funding, da importância do funding, eu acho que a mão de obra para o setor é um desafio. Hoje o Brasil tem esse desafio, a economia aquece, a gente começa a ter dificuldade de contratação, de atrair pessoas. A gente precisa tornar o nosso negócio um negócio mais atraente para os novos entrantes do mercado de trabalho. As estatísticas mostram que há um envelhecimento nos canteiros de obra. O trabalhador do canteiro de obra entra-se poucos jovens, e aí está acontecendo um envelhecimento natural dos trabalhadores. E aí eu vejo isso como uma segunda derivada, e aí tecnologia provavelmente é uma das saídas, além de tornar o trabalho ali, o dia a dia, a metodologia construtiva que Direcional também Camp utiliza, já facilita bastante, já é algo muito mais industrializado do que a tradicional, as tecnologias tradicionais de construção, mas acho que ainda tem algum caminho para percorrer para que isso não seja um problema. Normalmente, a mão de obra, o primeiro impacto dela é na inflação, o custo da mão de obra sobe, mas na construção, a mão de obra faltar, ela mata. Assim, o negócio deixa de ser um bom negócio para ser um negócio ruim, porque você não acaba, a obra não termina, você não entrega. Você tem prazo, Você né? A tem prazo para expectativa entregar. do seu consumidor. Então, às vezes, pagar mais caro na mão de obra, que talvez é o que a gente está enfrentando agora, em algumas atividades, a mão de obra inflacionou-se pela demanda, pelo crescimento que você mesmo fez referência no começo da nossa conversa,
por enquanto tá ok. O que não pode é faltar. Se faltar mão de obra, aí começa a atrasar as obras e aí entra numa discussão muito pior. E na sua área, em Tasso, qual que é o maior desafio aí? Aí eu gostaria de fazer uma análise pela própria Caixa Econômica Federal. Eu acho que a análise de cenário de habitação foi feita pelas construtoras aqui, mas eu gostaria de limitar pela Caixa. Por quê? Qualquer que seja o cenário, a Caixa vai estar lá, do lado do consumidor e do lado do adquirente. Então, foi dito aqui problemas com funding ou não, ou seja, esse realmente é algo que pode ser tratado, mas ontem mesmo na apresentação de resultados da Caixa, o presidente destacou que o mundo inteiro se financia na habitação através de mercado secundário de securitização. Se isso vai acontecer, ou quando isso vai acontecer, pode ter certeza, a Caixa já está preparada para isso. Então, toda e qualquer dificuldade, a única certeza que nós temos é que a Caixa ela está com suas melhores cabeças pensantes para estar trazendo a melhor solução para o adquirente. Então, eu colocaria como nosso principal desafio nos próximos 5 anos, mas eu colocaria que talvez sempre o principal desafio da Caixa, ela está se preparando para ofertar ao adquirente um crédito com responsabilidade, um produto adequado, que ela seja a primeira linha de defesa do consumidor ou do comprador ao fazer tal importante decisão na vida dela, que é comprometer a sua renda em prol da casa própria. Então, esse é o principal desafio da Caixa, ela está sempre se renovando, se preparando para que ela esteja ali do lado, não só das construtoras do ponto de vista sistêmico da habitação, mas principalmente daquele ali, do adquirente que bate na porta da Caixa e tem nela a confiança de que está assinando um contrato que ele vai trazer muitas alegrias.